Bom, pessoal, estou aqui com mais um bate-papo aqui com o Carlos Brasil. Agora a gente vai falar sobre as ceras coloridas, né? Queria que me explicasse um pouco assim, Carlos, por que já temos a Una Synthetic Wax e por que com ceras coloridas? Se aquela serve para todas as cores. Sim, é um assunto muito, mas muito pertinente mesmo no nosso setor, Uhum. né? Então, por exemplo, hoje a gente se debate muito, até mesmo a gente vê muitos profissionais que hoje vendem ceras coloridas nas lojas e perguntam, o consumidor chega lá e fala assim, não, mas por Sim. que a cera Por quê? colorida? Por quê? Por motivo. Se eu tenho um lá que vai fazer isso tudo, para que eu vou fazer isso? Claro. Mas conforme eu falei no vídeo anterior, as ceras sintéticas, ou a cera mesmo, a carnaúba, ela transmite luz extremamente avermelhada, extremamente amarela, né? Os tons de verde, a temperatura de cor da cera, tanto a de carnaúba quanto a sintética, elas vão transmitir esses tons meio amarelados, quentes, né? Uhum. E também, como eu falei anteriormente, esses tons quentes, em cores frias, eles fazem com que o frio se torne mais quente, destoando a cor, né? Mas aí é o assunto anterior, né? Sim. A iniciativa que a gente tem com relação para, por exemplo, falar, pô, por que cores, por que uma cera de tons para carros, uma cera branca para tons de carros claros, né? Para a gente falar sobre isso, Pablo, a gente vai ter que se estender um pouco mais e aprender o que é cor, o que é luz, você entendeu? Porque nós, seres humanos, a gente não tem a capacidade de ter o espectrômetro, entendeu? Por exemplo, existem aparelhos que conseguem medir a luz, conseguem medir a intensidade, conseguem medir tudo, entendeu? Então, assim, o que para a gente tem outra maneira de ver a cor. Nós, seres humanos, a gente tem uma maneira totalmente diferente do que é um espectrômetro. Né? Então a gente sabe que está ali o arco-íris, você vê porque bate sobre uma superfície transparente, as luzes ali se separam e ali você vê, porque uma tem uma faixa de frequência diferente da outra. Então, isso é muito importante a gente saber o que é cor, para depois a gente até mesmo falar sobre cada assunto, de cada Por quê, né? produto, por que ele Por foi quê? criado. Então, assim, se você me permitir, Claro. acho que seria interessante a gente fazer Sim. uma abreviação que está fora um pouco até do nosso contexto químico, né? Tem muito em cima do contexto físico, né? Que é a física ótica, né? Que eu estudo as cores, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre a física em si, sobre as cores, mas vamos entrar em detalhes daquilo que eu vejo, aquilo que você vê. E o que nós vemos, o que o seu cliente vê, chama-se sensação de cor. Então, assim, a sensação de cor não quer dizer que aquela cor especificamente esteja presente sobre a matéria. Você entendeu? Então, assim, então vamos começar do início. O que é a luz? Porque se você está enxergando cor, é porque teve luz. Uhum. Né? O que é a luz? Né? A gente tem que entender o que é a luz primeiro. A luz é uma frequência, ou são ondas eletromagnéticas. Ondas porque elas oscilam no espaço e quando está parada ela tem uma frequência que é o magnético. Então elas estão sempre em abundância, né? Elas são emitidas por onde? Por onde é que chega essa luz aqui no nosso planeta Terra? Pelo sol, Pelo pela Sol, lua. né? A Lua reflete o que vem Uhum. do Sol, ou uma estrela distante, Uhum. né? Uma vela também é uma fonte de luz, né? Uhum. Então assim, a gente consegue, o ser humano, nós conseguimos também gerar luz, né? Só que nós não temos luz própria, né? Nós não somos fosforescentes. Mas a gente tem que entender como essa luz interage com a gente, né? E que é que tudo aquilo que a gente vê é luz também. Só que assim, a sensação já é uma coisa diferente. Por quê? Nós, seres humanos, não enxergamos todo aquele aspecto, apesar de ser visível, mas aquele aspecto de iluminação, que são as 7 cores lá que vem, sei lá, o violeta, o azul, aí depois tem o ciano, né, que é o azul mais claro, aí depois tem o verde, aí depois tem o amarelo, o laranja e o vermelho. Nós não enxergamos isso. São as cores do arco-íris. São as cores do arco-íris. Uhum. Você só enxerga no arco-íris por quê? Porque a luz passa por um aspecto que, no caso, são partículas de água, num vidro ou num prisma, ele forma um prisma, e cada uma tem uma frequência, e essa frequência desvia diferente, por isso que elas se separam. Uhum. Né? Então, assim, partindo desse princípio, a gente não pode falar do prisma. A gente não pode falar do prisma, porque o prisma é uma associação que nós fazemos. Uhum. Porque se você perguntar para um oftalmológico, para um cientista, ou um médico oftalmológico que entende realmente de cores, ou um físico mesmo, ele vai saber te explicar que tem um cone dentro do nosso olho
que esse cone só tem três, ele só enxerga, são três tipos de cone. Um cone para enxergar a cor azul, um cone que vai de uma faixa da cor azul ao ciano, né? Um cone para enxergar o verde, que vai até o vermelho, e o do vermelho que interage com o verde. O RGB, né? O RGB, exatamente. E esse RGB, aqui eu falei três cores. E como é que você enxerga o amarelo? Você entendeu? É uma coisa meio estranha. Mas são sensações que o nosso cérebro que transmite esse amarelo. Por quê? Porque é uma junção do vermelho com o verde. Então essa junção é que vai dar o tom amarelo. Então para isso a gente chama de sensação. Porque nós não temos essa capacidade fisiológica, física mesmo, de enxergar isso. Isso está comprovado cientificamente, por todos os médicos e físicos vão te provar isso. Né? Então, assim, a gente tem que saber a sensação que nós temos das cores que nos circulam. Né? E essas sensações, elas podem ser mudadas. Né? Por quê? Porque o mesmo amarelo que eu vejo não é o mesmo que você vê. Né? O mesmo vermelho que eu vejo não é o mesmo que você vê. Então você tem que como corrigir isso daí. E é por isso que a gente não determina uma cera específica para uma cor. Né? Então, por exemplo, a gente não pode estar falando extremamente só de cores. Tá certo que tudo tem cor. Né? Tudo tem cor. Mas o que é a luz transmitida sobre aquele aparelho? É a interação da matéria. Né? Então, por exemplo, a luz vem do espaço, no caso nosso aqui no nosso planeta, ela é fornecida pelo Sol, né? Ela irradia essa luz vem para o nosso planeta e ele interage com a matéria. E aí é que você vê as cores. Ele tem vários tons, né? Não, ele tem todos os tons juntos. Todos os tons juntos daquela cor transforma-se no branco. Entendeu? Então, se você pegar todas as cores do espectro de invisível e visível, todos eles colocados junto, eles transformam na cor branca. Né? Então, por exemplo, aqui, chegou a luz aqui do Sol. Né? O Sol está aqui, passou pelo espaço e transmitiu para cá. Ele bateu em cima da matéria, tudo aquilo que a matéria absorver, você não vai enxergar. Você só vai enxergar, por exemplo, se ele está lá colocando as 7 cores do arco-íris, bateu sobre a matéria, o que volta para você é aquilo que ele não absorveu. É o contrário, por exemplo, dos carros escuros. Chega ali todas as cores, ele absorve todas as cores. Por exemplo, há um carro vermelho. Chega ali todas as cores, ele absorve todas as cores, menos o vermelho. Você entendeu? E assim vai. E o carro verde. Ele vai ler todas as cores. Para você, para nós que estamos aqui, a sensação do amarelo, por exemplo, do amarelo, ele vai chegar ali, o verde e o vermelho vão transmitir para você. Mas se você pegar hoje, por exemplo, o mineral vermelho e o mineral verde, misturar aqueles dois pigmentos, ali não vai dar amarelo, não vai se formar amarelo. A gente está falando de luz e de sensação de cores. Então, assim, é importante nós sabermos o que é sensação de cores. Agora, algo a mais do que isso, Paulo, que é o que dá sentido a gente fazer produtos para estas cores, né? Falando, por que cores claras? Não só, eu vou fazer uma cera para carro somente branco. Não. Você pode fazer cera para carro branco em cores frias. Né? Carro amarelo clarinho, um rosa, um azul bem clarinho, um prata, por exemplo. Né? Então, essas cores são importantes. Mas por que isso, cara? Você está só enrolando e não está falando por quê. Mas o sério mesmo é porque é o seguinte... A gente não tem só que ver a cor do carro. A gente tem que ver o que é. O que dá a beleza a essa cor, que é o verniz. Que é algo transparente. Só que o verniz, ele não interage, ele não devolve pra gente. Todas as cores passam por ele. Concorda? E você lembra que eu te falei de prisma? Ela sofre, o prisma, ele sofre, a cor quando passa por algo transparente, ele sofre o quê? Uma refração. Então, quando passa por ele, no nosso caso, do que a gente está falando de carro, quando passa por ele é transparente, passa por ele, há uma refração, essa refração é desviada e volta para a gente novamente, que aí a gente já chama de difração. Aí não é o reflexo, eu estou falando de cores. O reflexo é todas as luzes indo, né? E aí vai bater lá, o que absorveu, o que volta para você já é o reflexo em ponto geral. Você entendeu? Só que a gente está falando de quê? Cores transparentes. Então, assim, o que seria óbvio? Vamos começar com a cera de cores claras, né? A cera de carros de cores claras. Seria interessante, uma maneira mais fácil comercialmente de explicar, também quero uma água dessa aí. Seria interessante, uma forma mais fácil da gente explicar,
é que, por exemplo, uma cor transparente você não pode, criar um obstáculo para que ele deixe de ser transparente. Então, assim, seria óbvio eu chegar para você e falar assim, não, então eu vou colocar uma tinta branca em cima do branco para ficar mais branco. Assim, é óbvio a gente pensar nisso, né? Sim. E não é assim que acontece, né? Não é assim. Você não pode pegar um branco, porque se fosse assim, por exemplo, a gente está aqui falando de transparência e de cor, né? Então você tem dois aspectos a pensar. Você tem que pensar na superfície transparente, que é o verniz, e você tem que pensar na cor que está abaixo dele. E você também tem que pensar na refração. A gente não vai falar de refração, de reflexo, essas coisas assim, um pouco difícil, até vai se estender muito o nosso vídeo. Mas assim, você pode falar que a cor branca, se você colocar num produto, você vai embaçar. Então, vou pegar essa água que a gente está tomando aqui, Pablo, só para a gente fazer um pequeno teste aqui. Tá? Vamos colocar essa água. Nós vamos colocar coloca essa água aqui para mim, Pablo. Tá bom. Não vamos falar de qualidade, por enquanto não. Não vamos falar de qualidade de cera, que é melhor e tal. A gente está falando do quê? Por que existe uma cera de carro branco e uma cera de carro claro e carros escuros. A gente não está falando sobre isso. Mas se eu pegar um material, por exemplo, se eu pegar aqui uma cera conhecida para carro branco, importada... E ela é branca. E ela é branca. E ela é branca. Você também que ela é branca. Você entendeu? E ela também tem pigmentos de carro branco. A filosofia deles foi diferente. Foi o quê? Foi colocar Foi colocar... peraí, é bom você fazer. Faz aí. Foi colocar pigmentos brancos para que ela se tornasse mais branca, e ela sendo cleaner para limpar, né? E ele se tornasse mais branco. Só que aí o que acontece? A superfície branca, que é o verniz, ele vai ficar opaco. Você entendeu? Ele vai ficar opaco. E você pode colocar o mínimo de quantidade que você quiser, que vai sempre ficar opaco, porque você está atingindo o verniz. E qual que é a beleza que a gente precisa nisso? A transparência, é o reflexo. E você vai interferir nesse reflexo. Você entendeu? Você vai fazer um espalhamento de luz. Né? Agora vamos aqui, Pablo. Olha, por exemplo, qual que é a intenção? É você fazer com que a transmissão de luz chegue até a gente, né? Então assim, a luz bateu lá, e quando ela voltar para você, ela tem que ser branca, né? Então assim, exatamente. Mas a gente não pode interromper o que é o aspecto que você trabalhou no carro. Você movimentou o verniz, você fez o verniz virar, nossa, virar aquela beleza, a coisa mais linda do mundo. Só que aí você vai e joga uma coisa branca nele, por mais que aparece estar transparente, mas ele está pegando aquela luz e está jogando ela toda para os lados. Então a sensação que você tem, tanto da cor quanto do reflexo, ela é distorcida. E fica uma coisa que não fica tão boa assim. É por isso que o cliente, às vezes, quando você passa assim, ele nem percebe, ele nem olha. Você entendeu? Porque a sensação de cor que ele está tendo ali não é nem que esteja mais branco, ele só está vendo que a luz se espalhou de uma forma totalmente diferente. A nossa filosofia é um pouco diferente. A nossa filosofia é, primeiro, preservar a claridade do verniz. Então o que nós fazemos? A gente pega o produto e transforma ele em um produto com transmissão de luz azul. Você vai ver que o produto é azul. É azul ou não é? Não, ele é verde. Ah, que coisa esquisita. Então será que teve alguma coisa? Mas isso não tem nada a ver com a cor que eu estou vendo e com a cor que você está vendo. Porque a intenção desse produto, o que é? Transmitir, é você ter a sensação que a luz que você está vendo é azul. Porque a gente não pode interferir na transparência do verniz. Ah, mas como? Peraí, cara, aí você já começou a confundir, né? Você não pode interferir na transparência do verniz. Então, quimicamente, você tem como alterar. Você tem como alterar o que você vê com o que eu vejo. Porque você lembra que eu te falei que é uma transmissão, que é uma onda eletromagnética? Então você faz com que essa onda eletromagnética trabalhe a seu favor. Mas se eu te colocar isso aqui no espectrômetro, num aparelho, ele vai mostrar que isso aqui é azul, não é verde. Você entendeu? Por quê? Porque nem eu, e nem você, e nem ninguém na face da Terra vai conseguir enxergar que isso aqui é azul. Porque a gente não consegue enxergar a luz ultravioleta. Você entendeu? Então assim, são luzes, são frequências de luzes que estão na natureza, que existem, mas que nem eu e nem você vê. Aí tá, então, o que é a sujeira? O que é a cor de sujeira? O que é uma cor que nossos olhos vê que está errado? Geralmente são tons amarelados, né? Escuros, amarelados, em cima do branco. Né?
Esse produto aqui, ele veio justamente para isso. E a formação desse amarelado, de onde é que vem? Do verde e do azul, não é isso? Vem o azul e o verde transforma no amarelo. Em vários tons de amarelo, o marrom, vai tudo passar por ali e tal. A intenção do produto que compõe essa cera aqui, além de todos os outros componentes que tem na luna normal, na sintética, ele tem esse componente para quê? Para fazer com que você tenha a sensação do que você está vendo, eliminou aquela sujeira, eliminou aquele branquiçado, eliminou aquela cor amarela, aquelas cores que interferem naquele visual ruim que você está tendo sobre o carro. E aí te agrada mais a olhar num carro com uma coisa corrigida. Agora eu vou colocar aqui, põe aí, Pablo. Coloca uma água aqui. Isso. Você está vendo agora é transparente, né? Então a sensação que você coloca aqui, você pega um pouquinho aqui, ó, pega essa pontinha aqui, ó, dá uma misturadazinha, isso. Isso. Aí você coloca e dá uma misturada aí. Isso. Isso tem que apertar bastante aí, porque senão o pessoal vai falar que, porque não tingiu isso aqui e tal. Beleza. Tá bom. Tá bom. Você quer colocar aí. Se colocar muito, você vai dar excesso, vai ficar, tá. Então vamos aqui, colocar uma água transparente. Vamos colocar uma água aqui. É ruim que não tá, né? Na mesma aqui, né? A gente fez errado aqui, Pablo. Ensaiamos e fizemos errado aqui. Tá, então aqui, ó, daqui já fica claro, tá? Então daqui já fica claro que aqui você colocou um pouco em excesso, né? Mas aqui você já fica claro que aqui ainda continua transparente. Você não chegou a atingir o copo. Diferente que esse daqui. Diferente desse daí. Claro. Porque qual que é a intenção? Você não pode tingir o copo que você está usando, né? E aqui é sem nada, certo? Agora, se você chegar para mim e eu falar para você, falar assim, olha, Pablo, eu vou te ser sincero, bicho, acho que você está errado. Porque, fisicamente, essa água, esse transparente aqui está azul. Você vai acreditar em mim? Não acredito. Não, mas aqui está azul. Eu mostro para você que está azul. Basta eu mudar a frequência com que você vê. E essa frequência, são luzes invisíveis. E qual que é a luz invisível? São luzes com frequências diferentes que existem aqui na nossa natureza. Se eu pegar esse daqui hoje, for agora lá para o Sol, você vai ver que esse daqui já está em tons já mais... Mas claro, dá para ver. Se a gente coloca aqui... Isso, você já vai ver que ele está mais claro. Ele está mais claro. Você entendeu? Por quê? Porque o azul está interferindo na luz amarela que vem daqui do nosso estúdio. Né? Se você pegar aqui a luz amarela, ele está colocando esse tom. Né? E é por isso que ela hoje está dessa... É por isso que esse tom aqui está com um tom mais amarelado. Você entendeu? Esse daqui, eu falo para você que está transmitindo luz azul, que está cortando esse tom amarelado. Mas eu não estou vendo. Mas por quê? A sensação que você tem, mas você está vendo que ele está mais transparente, que ele está mais em tons mais claros. Tá, mas aí como é que eu consigo comprovar isso, cara? Como é que eu vou conseguir comprovar isso na loja? Como é que eu vou conseguir comprovar isso para o meu cliente e tal? Bom, é simples. Você pode ter outras fontes de luz, mas você também pode ter uma luz ultravioleta, e aí você vai mostrar para o seu cliente que está tendo uma coloração diferente. Mas eu afirmei para você, isso aqui não é luz azul? É luz azul. Mas olha aqui, ó, isso aqui também não, ó. Também fica aqui ultravioleta, não consegue passar a luz. Mas não é luz azul? Aqui, ó, isso aqui é a luz azul. Uma vibração, uma frequência diferente na luz faz com que ela se transforme em azul. Aí esse daqui não, porque é uma água natural. E a mesma coisa, a Una Synthetic Wax, tanto a Una Synthetic Wax quanto a Carnaúba vai dar uma coloração mais amarelada, não essa daqui. Você entendeu? Essa daqui não, ela vai transmitir ao espectador que é uma luz azul, mas é invisível. Você entendeu? Mas a sensação que você vai ter quando você ver o carro ou o conjunto inteiro não é só uma pecinha. Não adianta você pegar um pedacinho desse aqui e falar, não, tá aqui, é mais azul. Não é essa comprovação. É um conjunto. Todo carro, quando você vê, e outra, principalmente as laterais do carro, né? Por quê? Para nós que estudamos estética automotiva, para gente que segue isso, para gente que convive com isso 24 horas por dia, é muito importante a gente entender também o que é o reflexo, você entendeu? E não adianta nada você saber de cor e você não saber o que é o reflexo do carro e como ele se provém. Né? Uma das coisas que a gente vê muito, assim, não vou dizer errado, mas assim, uma coisa que já está muito ultrapassada é com relação ao reflexo de um carro. Né? Às vezes a gente vê muito por aí, transformar o verniz num plano absoluto para que o reflexo bata lá e volte até você.
Eu vou te ser sincero, tá, Pablo? Não existe verniz com plano absoluto ou uma superfície, eu não vou dizer o verniz, mas a superfície de um carro, nenhum carro hoje em dia tem uma superfície extremamente plana. Não tem. Ou ela é côncava, exatamente. Essas curvas a gente fala que é um espelho côncavo ou convexo, né? Então assim, esse espelho ele pode ser côncavo, você está enxergando a abalação dele externa, ou convexo que você está côncavo, desculpa, ao contrário, côncavo você estiver interpretando o que é refletido na parte de dentro de um carro, por exemplo, o capô vem aqui, ele encontra com outro, ele faz esse aqui é côncavo e o convexo. E é por isso que hoje a evolução hoje das boinas, não sei se muita gente sabe, as boinas maiores não faz efeito em carros modernos. As boinas maiores só faz efeito em carros de 1950, 1940, 50 anos de 55 até 65, por aí. Né? Porque tinham aqueles capuz enormes, todos eles eram retos. Né? Hoje não, eles são curvos. Sim. E é por isso que existe esse tipo de coisa. E essa mudança também faz no produto. Por isso que a gente fala que é muito interessante você trabalhar em cima de um carro, na superfície de um carro, pensando no tanto que ele é côncavo e no ângulo de que você vai ver o carro. Quer dizer, você vê o carro de cima para baixo. Né? Então, quer dizer, ali você tem condições de trabalhar mais. E onde é que você vai ver esse carro mais claro? É quando você chegar de um ângulo determinado, você vai ver que ele se encontra mais claro, que ele se encontra mais vistoso e mais agradável aos olhos, porque a gente está mexendo com sensação. E sensação é uma coisa que eu vejo, pode ser que você não vê. Né? E sensação também são coisas subjetivas. Por exemplo, eu não concordo, não é que eu não concorde, mas, por exemplo, no laboratório, você viu, você estava lá, nós temos lá o glossmeter, nós temos outros aparelhos que medem espectrômetro, nós temos vários aparelhos que medem isso, mas isso é aquilo que o próprio pessoal falou com você. Isso são materiais de referência. Não é aquilo que eu estou vendo, não é o brilho que eu estou vendo, não é o brilho que você está vendo. Né? O brilho que nós estamos vendo é uma junção de situações que pode ser explicado pela física. Né? Então, assim, essa junção é que te dá essa sensação. Então, por exemplo, se eu pegar um espectrômetro e colocar sobre um verniz de um carro e ver o que o espectrômetro está me mostrando, a cor que ele está me mostrando é diferente do que eu estou vendo. Eu te falei uma vez que a gente estava conversando, qual é o amarelo absoluto? Amarelo de sódio, do vapores de sódio, que é aquele que você vê. Não tem nada a ver com esse amarelo com vários tons radiantes que a gente vê. Você entendeu? Que ele é totalmente, a transmissão daquela luz é totalmente diferente, que é o que a gente presenciou daquela vez. Né? Então, assim, o amarelo, você tem vários tons de amarelo. Agora vamos colocar, por exemplo, se eu tenho um glossmeter, que é o que você viu, que a gente estava conversando. Se você tem um glossmeter, que entra no fato do reflexo, né? Quando você pega um glossmeter e coloca sobre uma superfície refletida, ele vai transmitir uma cor, vai fazer uma leitura daquela cor, o que voltar para ele vai ver que não teve desvio e ele vai medir a intensidade do brilho. É assim que ele funciona. Né? Só que isso daí serve como referência, porque é o aparelho que está vendo. Nós, seres humanos, a gente se corrige ao mesmo tempo. Então, por exemplo, por isso que a gente fala que o brilho é sugestivo. Nós só conseguimos enxergar no máximo até 80% do brilho. Porque se você enxergar acima do 80%, ele difusa, ele explode na sua mente. Você não consegue corrigir. É isso aí que acontece muitas vezes no capô, quando o sol bate e exatamente. Onde é que você vê o defeito? Você vê na lateral. Na lateral. E se você pegar uma régua ali e medir, é 20% da distância que você tem ao contrário. Você entendeu? Isso é uma questão de lógica, isso daí, entendeu? Então, assim, o glossmeter, ele serve apenas como uma referência. Agora, assim, se tá dando no glossmeter lá 5 pontos a mais, por exemplo, está dando 93, e o outro está dando 88, eu não estou enxergando essa diferença, você também não está enxergando essa diferença. Agora, se a referência for acima de 15, aí sim você tem que se preocupar. Ah, está dando uma referência de 15, está dando uma referência de 20. Isso a gente está falando de reflexo, né? Isso a gente está falando de outros tons, né? Agora, voltando aqui ao assunto, por exemplo, se você pega hoje um carro hoje, a silhueta do carro está diferente. O que é a silhueta? É a junção entre as peças, né? É onde você vai observar mais o brilho. Antigamente você via o sol num capô, que ele era plano, desse tamanho. Hoje você vê o sol desse tamanhozinho. Por quê? Porque a intenção hoje, o que é? A intenção não. Quando você pega uma superfície côncava ou convexa, ela junta... Exatamente. Então ela vai juntando a luz ali que vai ser refletida para você. Essa luz é o que você observa, que é o que eu observo. E com essa
transformação, você consegue fazer com que, por exemplo, se ele está jogando todas as luzes brancas e tem uma sensação que tem ali um tom amarelado ou um tom que está interferindo na sua interpretação, esse tom que você está interferindo vai interferir também com o produto que é esse daqui. Então ele vai chegar para você do mesmo jeito, e vai chegar embaçado e não vai chegar tão translúcido. Qual que é a intenção? Você permanecer a transparência do verniz, o verniz tem que ficar extremamente transparente, e o que chega até os seus olhos seja corrigido. E essa correção vai no tom azul, que você está vendo que está transparente. Sim. Em algumas frequências ele vai se transformar em azul, para corrigir essa transparência, essa reflexão de luz passando para os seus olhos de outra forma. Mas você vai ter sensações. E é por isso que a gente fala, por exemplo, o brilho, ele é subjetivo. Ele é subjetivo. Porque o brilho, eu posso chegar aqui para você, a gente faz aqui um capu, e eu posso provar para você que pode fazer o mesmo polimento, a mesma coisa, passar o mesmo produto, só que eu vou mentir para você. Eu falo assim, esse aqui eu passei esse produto, esse daqui eu passei esse outro produto aqui. Você induz. Você induz, eu vou induzir você, fala assim, tá vendo? Esse lado aqui está brilhando mais. Sim. E aí você, intelectualmente, quando chegar no seu subconsciente, você vai perceber que esse lado está brilhando mais. Você entendeu? A gente já fez esses testes que se chama teste escuro. Você não fala nada, manda o cara ver e ele que anota o lado A e o lado B. É uma coisa completamente sem sentido. Você pega o outro aluno, leva do seu lado, você vai induzir ele do jeito que você quiser, porque o brilho que eu estou enxergando é o mesmo que você. Só que como eu estou falando, eu sou seu professor, eu sou autoridade, como eu estou falando que aquele brilho está dando mais, é aquele brilho que está dando mais. Bom, esse é um assunto muito polêmico, né, Pablo? Mas ele entra no contexto do que é o brilho, a transmissão de cor, o porquê que isso é importante. Por quê? Porque esse que é o encantamento do consumidor, esse é o encantamento do cliente, ele vem através disso. Essa junção de tudo isso é que faz com que você faça uma arte em cima da pintura de um carro, um polimento, passar uma cera, essas coisas todas. E é com essa filosofia que a gente criou ceras para carros coloridos.